A graça e a paz, pastor Luiz Roberto, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do Pentateuco aqui no livro de Gênesis, né? Tem muita coisa que precisamos destacar nesse livro, principalmente aqui no princípio desse livro. E nós estamos aqui analisando, né, o livro de Gênesis a partir do verso 1, e agora nós estamos terminando o verso 3. E dentro desse capítulo 3 ainda eu quero destacar, né, a gente parou ali quando a gente estava falando da desobediência, quando Adão e Eva, né, comeram do fruto, e agora nós vamos ver as consequências disso. O que isso trouxe para a serpente? O que isso trouxe para a mulher? E o que isso trouxe para o homem? Então, a começar ali no capítulo 3, verso 14, acompanhando aí na Bíblia de vocês, junto conosco aqui, vocês vão ver. Verso 14, capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente, primeiro, né, depois de todo aquele acontecimento da desobediência, aonde, né, estavam envolvidos a serpente, a mulher e o homem, né, então Deus vai tomar algumas atitudes e vai falar para cada um deles em separado aquilo que vai acontecer com eles, tá bom? Então nós vamos analisar cada uma delas. A primeira, então o Senhor Deus disse à serpente. Vamos ver o que Deus disse para a serpente. Isto que fizeste, por causa disto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Olha só, a serpente trouxe para si maldição. Veja bem, quando Deus está falando aqui, Deus não está lançando uma maldição com alegria porque Ele quer. Não. Ele está falando a consequência da desobediência. Quando você transgride uma lei, né, você tem uma consequência. Quando você transgride uma ordem, você tem uma consequência. E quando você transgride aquilo que Deus fala, você também vai sofrer as consequências. Então, vamos ver o que Deus disse à serpente pelo ato que ela fez com Eva. Visto que isso fizeste, então maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Agora, veja bem, a serpente ela não rastejava até aí, mas aí Deus fala, rastejarás sobre o teu ventre. Então ela começou a rastejar em teu ventre, porque antes ela andava imponente. Ok? E comerás do pó todos os dias da tua vida. Então ela não precisava comer do pó. Ela se alimentava de outras coisas. Mas por causa disso, ela sofreu essa consequência e comeria pó. Tá certo? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Agora veja bem, hoje quando uma mulher vê uma cobra, o que acontece? A mulher se apavora. Né? A cobra
ela não tem condição de estar num ambiente favorável entre serpente, entre cobra e mulher. Uma vai ferir a outra, tá certo? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, hoje a mulher e a cobra não se dão bem. Se uma cobra aparecer diante da mulher, ela já começa a gritar apavorada, sai correndo, ela vai tentar matar essa cobra. Tá? Também entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Ok? Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Aonde a cobra ataca? No calcanhar, nos pés, na parte de baixo. Né? E a mulher? Agora veja bem, então essa foi as condições que trouxe maldição para a serpente. Agora vamos ver o que trouxe de consequência de maldição para a mulher. Que até aí a mulher não tinha provado dessas coisas. Então Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aí, no passar do tempo, essa mulher, ela se revolta, ela quer ser independente, né? Ela faz um movimento chamado movimento feminista. Por quê? Porque aquilo que foi colocado sobre ela, ela não acha que ela não suporta. E ela não quer nem obedecer a isso, como já lá atrás não obedeceu. Ok? Então, essa revolta da mulher. A mulher, ela quer ser independente. Ela quer ter as coisas por conta própria. Ela não quer depender de marido, não quer depender de homem. Tá? Ela quer ser independente. Só que ela está indo contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus determinou, desde lá do princípio. Certo? Vamos continuar. Agora vamos ver o que Deus falou para Adão. Visto que você deu ouvido à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenei para não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, um homem que nunca trabalhou, um homem que nunca plantou, um homem que nunca, precisava, porque tinha tudo à sua volta. Aí, dali agora, ele teria que trabalhar, teria que suar e teria que trabalhar para comer, senão vai morrer de fome, tá certo? Então, o homem recebeu essas palavras do Senhor. E continuando, Deus fala: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No seu suor
do rosto comerás, e o teu pão até que tornes a terra. Aqui foi outra coisa. A serpente enganou eles bonitinho, porque falou: se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer, mas pelo contrário, vão se abrir seus olhos, vocês serão como Deus. Só que Deus está falando aqui, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra de onde você veio. Tá? O seu corpo físico, que foi criado para não morrer, agora vai passar pela morte. Pois dela fosse formado da terra, né? Pois tu, que és pó, e ao pó tornarás. Certo? Então Deus fez com que Adão caísse numa real, mas aí já era tarde, porque agora ele vai ter que lidar com essas consequências. Porque Adão sabia que agora ele não ia viver mais eternamente. Ele ia ter um tempo de vida. E depois disso, o seu corpo volta para o pó da terra. Né? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Agora vamos lá. Depois de todo esse acontecimento, né, nós vemos lá que Adão e Eva, quando tudo aconteceu, eles estavam procurando esconder a sua nudez com folha de figueira, né, e se escondendo de Deus, tá? Quando Deus veio na viração do dia. E aí, não era o tempo da figueira ainda. E o que aconteceu? Fez o Senhor Deus o quê? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ou seja, o pecado, quando entrou, para ele ser coberto, precisou de um sacrifício de sangue. Ou seja, Deus precisou matar alguns animais para fazer vestimenta do couro desse animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. O pecado entra no mundo, gerado pela desobediência. E não sou eu, nem você, nem Adão, nem Eva, ninguém que vai suplantar esse pecado para resolver os nossos problemas. Tá? Então, o que Deus fez? Deus matou animal. Ou seja, precisou verter sangue para que Adão e Eva se cobrissem da sua nudez. Certo? Isso é muito sério. É preciso pensar nisso. A partir daí, vem o primeiro sacrifício por causa do pecado do homem. Certo? Então, o primeiro sacrifício, quem fez foi o próprio Deus. Para quê? Para cobrir a vergonha, para cobrir o medo, para cobrir o pecado, para cobrir a desobediência de Adão e Eva. Certo? Então, meus queridos, nós vamos parar por aqui e depois nós vamos voltar aqui e retornar para encerrar esse capítulo, né, a partir do verso 22. Que Deus abençoe no nome de Jesus.